E estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite foi mais encorpado que o meu. Boa noite, gente. Olha quem tá aqui hoje. Graças a Deus, de volta. Tintim, por favor. Tintim. E Muito obrigada. Água com gelo, porque nesse calor não tá dando não, hein, gente? Não sei de onde vocês estão assistindo. Olha só, ou assistindo depois. Hoje é dia 17 de novembro de 2023. Estamos passando por uma onda de calor aqui no Rio de Janeiro e não tá fácil para ninguém. O negócio tá azedo de tanto calor. E o tema tem super a ver com isso, porque a gente está precisando de energia nesse calor. Putz. Aqui vai rolar papelzinho para se secar durante a live, porque tá demais hoje aqui. Primeiro aí boa noite para quem tá chegando, quem vai chegar. O André aí, seja bem-vindo. O Thiago Larinha também, que tá na área. E é isso, ó, o título da live tá aqui embaixo. A gente vai falar hoje sobre energia. O que aumenta a nossa energia, o que diminui nossa energia. O calor a gente já sabe que diminui, com certeza. Gente, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Thiago Larinha, boa noite. Vocês estão ouvindo a gente bem? Coloca aí pra gente que o ventilador tá ligado aqui. Coloca o pêssego aí se tá ouvindo bem. Não. Coloca o foguinho, que hoje coloca o foguinho. Se você tá vendo legal aí, coloca o foguinho, porque tá demais. Tá quente. Tá mesmo. Não há maquiagem que resista. Como é que a gente pode ser diva nesse calor que tá? Aí entrando aí, Fernandinho, Cristiane. Boa Carol, noite, Clemente. Saudade. Fernando, tá suave. Não, só que não. Não, tá não. A gente já vai falando. Nossa Senhora. Tá tipo isso aí. Tanto que a gente tá falando pra galera, né? Quem tiver ouvindo bem a gente aí, hoje a gente vai nem pedir pra colocar pêssego, coloca o foguinho, que hoje tá literalmente o maçarico ligado. Aqui no Rio, e a gente sabe que tá em todos os estados, né? Então, assim, a gente vai falar de um tema hoje que acaba impactando no dia a dia. Vários foguinhos a mamãe aí. Que é sobre a nossa energia. Nosso estado de energia físico, mental e espiritual. E como sempre, nossa live é dividida em 3. O tempo tá bom para fritar ovo no asfalto. É assim, Clemente, tá assim. Tá desse jeito. Renatinha! Bem-vinda, Renatinha, também. Mulher da nossa vida. E Cristiane botando ali, ó, Itaúna, Minas Gerais, um forno. Tá. Aproveita e faz um pão de queijo. Tudo de bom. E manda pra gente, que a gente ama. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre energia. O que aumenta e o que diminui a sua. O que impacta no teu... nessa produção de energia, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. A gente vai falar um pouquinho da diferença aqui. E a nossa live é dividida em 3 momentos. A gente traz um pouco de dados científicos sobre o tema, sobre o assunto que a gente está trazendo. A gente fala sobre o conteúdo, que é a parte central, o coração da live, né? Que a gente define sobre o que a gente está trazendo em relação à longevidade também. E o final é a parte que a gente se amarra, que é dicas, porque a gente gosta da vida prática, como ela é. Aqui a gente não fala só de teoria, a gente aqui quer fazer as coisas na prática mesmo para fazer acontecer. É isso. Então, vamos lá. Só para a gente começar, né? Como a gente vai falar sobre energia, aí muita gente pode pensar que energia pode ser diversas coisas, a gente vai defini-la aqui, né? E principalmente trazer aquilo que traz energia, aquilo que tira energia. Mas antes da gente falar sobre o que é energia, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fadiga, que é algo que tem sido extremamente comum hoje em dia para muita gente, né? É muito mais do que você se sentir cansado ou sonolento, né? E esses dados que a gente pegou aqui, a gente trouxe de diversos relatórios e pesquisas de Harvard,
também artigos científicos do PubMed, enfim. Isso. E trazem uma definição boa, só para a gente poder fazer o quê? Quando a gente falar em fadiga ou quando a gente falar em energia durante a live, você saber exatamente que tipo de fadiga e que tipo de energia que a gente está falando, né? Porque para cada um pode significar uma coisa. Então, eu vou ler aqui uma definição. Olha só, a fadiga tem sido cada vez mais um fenômeno muito comum, abrangendo mais do que se sentir sonolento. E além disso, ele pode incluir vários componentes físicos, como por exemplo, cansaço ou fraqueza, mental, cansaço mental também, né, que é o que? É a falta de concentração, a falta de clareza no pensamento, e componentes físicos e mentais e também emocionais, que é a falta de motivação, aquela sensação de tédio quando você está prostrado, literalmente, né? E que mesmo que você tenha uma boa noite de sono, e na live passada a gente falou sobre o sono, né, e como ganhar energia também usando o sono. Se você não assistiu, tá no nosso canal do YouTube e aqui também no feed que a gente já colocou. Mesmo uma boa noite de sono não é suficiente para melhorar os sintomas da fadiga. Então fadiga é aquela sensação de prostração que pega muita gente, mas pode ser uma prostração física, mental e também emocional. E é uma das queixas muito frequentes, né, apresentadas nos consultórios em geral. As pessoas chegam dizendo: eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo fadigado, eu não estou com ânimo para poder fazer as coisas. E às vezes isso é muito além do que só uma boa noite de sono, né? Pode ter outras coisas também aí dentro desse aspecto. E aí as pesquisas dizem pra gente que entre 5% e 10% de todas as consultas de atenção primária, que são aqueles primeiros diagnósticos que são feitos, né, eles estejam diretamente relacionados à fadiga, que é aquela queda na energia que a gente tem. E a estimativa geral que se faz desse assunto é que os casos de fadiga sejam maiores até do que se imaginam, né? E que tem uma ampla prevalência de 7% a 45% de toda a nossa população. Então, muita gente se sente assim, fadigado, sem energia, né? E aí a gente levantou essa bola, até porque esse assunto ele já vem circulando, né, aqui dentro do Bora algumas vezes, né? Fora do ar, nos bastidores, Fernandinho e Carol estão aí, vão saber disso também. Eu já estava conversando com a Amanda, a gente estava conversando já há um tempinho sobre como é que a gente consegue ter energia. Pelo menos pessoalmente é uma coisa que eu valorizo demais. Eu acho muito, muito bacana, muito da hora quando você acorda de manhã, tem energia, força, motivação para poder fazer as suas coisas, passa o teu dia bem e chega de noite, você literalmente deita na cama para descansar o sono do guerreiro ou o sono da guerreira. Exato. Né? Porque você conseguiu cumprir tudo aquilo que você se propôs. E quantas vezes a gente já também não se sentiu sem energia, onde a gente se programou para fazer várias coisas, né? E ao longo do dia aquilo foi ficando para trás, a gente fica frustrado, fica desmotivado. Então a gente estava conversando um tempo atrás e eu perguntando, né? Vem cá, como é que eu faço para ter mais energia? Para ter mais energia. A sensação, eu pelo menos acho muito, muito bacana. E aí a gente começou falando com alimentação, né? Sobre alimentação. A Amanda é nutricionista, né? Então já fui direto na fonte. Depois chegou o assunto do sono, que a gente fez na live semana passada, falando sobre como o sono influencia no aumento da energia e na prevenção e até no cuidado de certas doenças também. E aí a gente estava falando sobre... E olha só que legal também, né? A gente está em época de final de ano. Muita gente que já está chegando nessa reta do ano, já doido para o ano virar para poder recarregar as energias. Cansado, Mas calma que ainda tem tempo para você terminar o seu ano com bastante energia. Então é importante a gente começar falando sobre essa parte da fadiga, né? Você já se sentiu alguma vez assim, sem energia, sugado, fadigado? Coloca aqui se quiser, tá? E tem um contraponto nisso tudo, né? O Wallace vinha falando da energia e tal, e eu passei, e a gente vem falando sobre isso aqui, tanto nos stories quanto em alguns relatos. Semana passada o Wallace também fez a live sozinho, porque eu ainda não estava bem, e eu passei por um quadro de burnout, que é uma fadiga intensa e
eu faço tratamento para depressão, que durante a crise clínica me dá uma prostração intensa. Quem passa por esse quadro sabe que a gente tem uma redução muitas vezes drástica da reserva de energia interna, e isso dá uma prostração muito grande para fazer as coisas do dia a dia. Então, quando acontece uma crise, por exemplo, numa fase como um calorão quanto esse, é muito mais intenso que a gente sente do que quando não está na fase clínica. Então é um assunto que está muito presente no nosso dia a dia, tanto pelo lado da fadiga quanto pelo lado da energia. Porque também quando eu tô bem, né, o Wallace sai de baixo. Como hoje, por exemplo, né? Hoje, graças a Deus, eu tô bem. As medicações novas estão estabilizando. Então eu tô bem melhor e eu fico com a energia lá em cima. Então minha produtividade aumenta, eu fico querendo resolver 15 coisas ao mesmo tempo. Mas agora vai resolver menos, né? Agora eu vou ser mais equilibrada. Nem tanto. Dá pra resolver umas 3 ao mesmo tempo, não precisa ser 15, né? Pois é. Então, gente, aí a gente realmente entra agora no assunto energia, né? Que é na parte do nosso conteúdo. Que aí a gente começa falando sobre a definição do que é energia, para aquilo que a gente está falando aqui, né? Para cada um de vocês, a energia, quando a gente fala isso, pode ser uma energia física, para outros pode ser uma energia mental, de você estar querendo ficar concentrado e tal. Leia pra gente, Amanda, como é que é essa definição de energia que a gente quer falar aqui hoje? E dentro da longevidade isso é fundamental, porque a gente coloca energia como uma vitalidade, como o tesão de fazer as coisas. E a maioria de nós falar ter energia é ter força e vitalidade para fazer o que a gente quer. Mover, pensar, trabalhar. Agora, a gente tem a definição biológica também, que é você ter uma queima de ATP, adenosina trifosfato, para poder ter energias para as células trabalharem. Só que aqui no Bora, a gente fala muito da questão energética ligada ao físico, ao emocional, mental também, a energia intelectual, a energia para fazer o físico, a energia que te ajuda a ter uma energia nas suas relações, que é a energia emocional, e a energia espiritual, que faz a gente também identificar se aquele ambiente energeticamente é bom ou não pra gente. E isso depende muito do que a gente fala muito aqui, da gente ter uma consciência do que drena e do que não drena a nossa energia. E isso tem também relação com a fase da vida que a gente está. Quando a gente é mais jovem, às vezes ir para uma boate dançar a noite inteira deixa a gente com mais energia ligado para ir emendando do que na nossa fase rejuvenescente que a gente está. Então isso tudo depende do nosso momento de vida também. E a gente vai trazer aqui os fatores, né, Wallace, que influenciam positivamente e negativamente também na energia. O que a gente percebeu foi, na vida da gente, dependendo da idade também, né, a Amanda acabou de falar isso, né? Dependendo da idade, a forma como a gente consegue aumentar ou aquilo que tira a nossa energia muda. Então a gente identificou alguns conceitos aqui, né, alguns fatores, né, que ajudam a gente a aumentar a nossa energia e outros que diminuem a nossa energia. Vamos começar falando do primeiro deles que a gente separou aqui, que é o ambiente. O ambiente seria o quê? O lugar, né? O lugar onde a gente está. Então, o ambiente, ele pode ser um lugar que renova as tuas energias, principalmente quando você está num lugar que você quer, um lugar que tem uma boa vibração. A gente está falando aqui da parte espiritual também, né? Um lugar que tem uma boa vibração, um lugar que possa estimular você a querer fazer e dar o seu melhor naquilo que você está fazendo. E isso pode ser tanto um local de trabalho, isso pode ser um lugar onde você gosta de estar fazendo o seu hobby, você gosta de um lugar onde você pode estar reunido com outras pessoas. O ambiente em si, e a gente vai cada vez mais, conforme a idade vai passando, a gente vai aprendendo a escolher os ambientes por onde a gente transita, né?
Ao mesmo tempo que o ambiente que a gente escolhe pode ser um lugar onde renove as nossas energias, às vezes você gosta de estar em contato com a natureza de vez em quando. É um ambiente que vai super dar uma equilibrada quando você está muitas vezes se sentindo mais solitário, está só dentro de casa vendo concreto ao teu redor, né? Exato. E você toma mais contato com a natureza. Então o ambiente, como primeiro fator aqui, ele ajuda também a gente a conectar com uma energia mais alta. E ao mesmo tempo, né? Ele pode reduzir, né, galera? Aqui a gente vai fazendo os contrapontos. Primeiro dar uma boa noite para tia Dalva, Tiago. Que legal, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fazer um contraponto aqui. O ambiente, ele pode gerar isso tudo, mas ele também pode, drenar a nossa energia. Quando a gente vai para um lugar que está tendo muita confusão, quando tem lugar que está tendo briga, ou um lugar que para algumas pessoas está tudo ok, mas para outras pessoas, quando é uma música mais pesada, mais baixa, se aquilo for numa frequência muito alta ou por muitas horas, a vibração ela começa a baixar e aquilo pode drenar a energia, sim. Então, um ambiente que tem pessoas que também tá tendo muita fofoca, falando mal dos outros e tal. Então, esse ambiente também, falando da parte de pessoas, pode drenar. Agora, um ambiente muito quente também pode drenar sua energia. Drena, nossa. Drena, isso a gente vai falar na parte da temperatura. Uma outra coisa também que faz com que, um outro fator, né, que influencia no aumento ou na diminuição de energia, já complementando a parte do ambiente, são as pessoas que estão no ambiente. Então a gente sabe que tem pessoas que a gente gosta de estar perto, né? A gente sabe que funcionam muito bem, que renovam as nossas energias. E tem gente que a gente muitas vezes se aproxima e as pessoas no dito popular falam assim: meu santo não bateu com o dela. Gente, vibração, na verdade, ambiente, né, pesado ou ambiente mais leve, é também o resultado da vibração das mentes que estão naquele lugar. Então todos nós emitimos uma vibração, tudo no universo é dinâmico, tem vibração. Então a gente vibra o tempo inteiro, né? E qual é o tipo de energia? Aí eu já estou falando de outra energia, né? Energia espiritual. Qual é o tipo de energia que a gente está carregando? Como é que são o resultado dos nossos pensamentos? Então tudo isso influencia quando a gente se aproxima de outras pessoas. Tem pessoas que são literalmente, né, a palavra da moda, tóxicas, né? Que não faz nada bem para a gente poder estar perto delas. E outras pessoas que renovam as nossas energias, né? Então é muito bom, e a gente é um dos elementos aqui do Bora Rejuvenescer, né? Sociabilidade e relacionamentos, onde a gente fala sobre a importância. E só para dar um dadozinho, antes da Amanda também poder complementar isso, a maior pesquisa que já foi feita até hoje sobre felicidade e longevidade foi uma pesquisa de Harvard, e ela constatou, depois de 70, 80 anos de pesquisa, que o que mais colabora para a felicidade e longevidade das pessoas é o seu círculo de relacionamentos. Exatamente. Então, quando você tem pessoas que você curte estar próximo, você compartilha momentos com elas, a tendência é que você fique mais feliz e viva mais tempo. Exatamente. Olha que coisa interessante, né? Então, pessoas influenciam na nossa energia, né? A gente precisa ser seletivo. Acho que tem uma fase que a gente tem que não é tão seletivo porque a gente não tem consciência disso. Mas conforme a maturidade vai chegando, a gente começa a selecionar quem quer, que a gente quer que faça parte do nosso círculo, que vai ajudar a gente a atingir os objetivos e que vai elevar a nossa energia, a nossa vibração. E quem vai tirar também. Então é a hora que a gente tem que começar a evitar mesmo e se afastar de pessoas e ambientes que vão sugar a nossa energia. E isso faz muitas vezes a gente ir de encontro a determinadas mudanças que a gente tem que fazer dentro da gente, como aprender a dizer não. Quando a gente tem dificuldade de dizer não, a gente acaba ficando numa relação ou numa situação que
acaba baixando nossa vibração energética. A gente se sente mal, se sente prostrado, se sente irritado. Aquela situação irrita a gente. Isso tudo depleta a nossa energia. O Wallace fala que quando a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a gente tem um reservatório. E com quem a gente está trocando esse reservatório? Quem está minando e quem está colocando ali uma energia positiva? Já é tão desafiador no mundo de hoje a gente manter a vibração alta também. E uma coisa para complementar um ambiente, em relação à energia, às vezes a gente está num ambiente bom, aí a gente liga a televisão só em notícia ruim. Aquilo mina a energia do ambiente. Então, assim, até o que a gente assiste, a gente tem que preservar para poder ficar legal. Então, eu lembrei disso aqui dentro da parte realmente de ambiente. Sim. Qual outro fator que a gente também identificou aqui que ajuda nessa troca de energia? Atividade física. Atividade física, né? Total. Por mais que pareça contraditório, vou até emendar com outra, foi de semana passada, do sono. Por mais que pareça contraditório, você praticar atividade física, você dorme melhor e ganha energia. Então a impressão que a pessoa tem, tipo assim, eu vou gastar energia, mas eu te desafio a começar a colocar regularmente atividade física nos teus dias para ver como é que você vai ficar com mais energia. Porque, gente, olha só, tem uma coisa que é muito importante da gente falar, e eu acho que todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe que isso é verdade. O corpo, ele foi feito por movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. O ritmo de vida que a gente leva hoje obriga a gente muitas vezes a ter um trabalho onde a gente fica muito tempo parado, ou a gente adquire hábitos onde a gente fica mais tempo parado. Só que para renovar a nossa energia, a gente precisa praticar atividade física. É uma das recomendações da OMS, pelo menos 30 minutinhos, né, por dia seria o ideal para a gente poder fazer. E aposto contigo como é que você vai ganhar energia no teu dia, tá? Mas tem também um contraponto disso, né? Exatamente. Excesso de atividade ou falta dela, não é isso? Quando a gente tem um sedentarismo, não faz nada ou fica muito tempo sem fazer, mais do que uma semana, 2, fica mais difícil a gente voltar. Aquilo vai reduzindo nossa energia e a qualidade do sono. Quem já passou por essas flutuações sabe como é que fica. E também quando a gente faz o excesso que leva até o overtraining. Então, quando tem um excesso, tipo assim, um treino que é para maratona, meia maratona, o que seja, mas há um excesso de carga ali por vários dias, sem o tempo devido de descanso. Porque a grande questão, que é o próximo ponto que a gente vai colocar, é quando você equilibra com descanso adequado. Aí você consegue manter um nível de atividade alto. Mas só que, se há um desequilíbrio disso, também a energia ela fica depletada para os outros aspectos, o emocional e até o espiritual também, porque a gente fica mais lento. Isso. Já que você já deu o spoiler, qual é o próximo? É o sono. É o sono. Semana passada a gente conversou sobre isso, né? Como que o sono ajuda a ganhar energia. Aí tem a influência da luz, tem a influência do ambiente de sono, né? Guarda isso. Sono bom, cama boa. Sono ruim, cama ruim. Muitas vezes a gente até o nosso ambiente não está favorecendo que a gente consiga ter um sono bom. Mas é sombra de dúvidas, todo mundo sabe disso, que quando você consegue ter uma noite boa de sono, eu não estou dizendo aqui de você dormir 5 horas da manhã e acordar 3 da tarde. Estou dizendo você dormir quando está escurecendo e você acordar pela manhã restaurado. Todo mundo sabe o quanto que o nosso dia rende. O corpo humano, ele tem momentos, ele tem reloginhos que a gente chama de ciclo circadiano, onde ele libera certas substâncias dependendo do tempo lá fora, né? Então, quando a gente identifica que lá fora já está escuro, a tendência é que a gente comece a liberar melatonina, vai dando sono e você consiga ter uma boa noite de sono para poder fazer o quê? Restaurar a sua energia. Além disso, o teu cérebro também precisa do sono. A gente precisa limpar, né? O cérebro, literalmente, ele libera uma quantidade de enzimas que vão fazer essa limpeza. E por isso que muita gente às vezes fala assim, poxa, de manhã quando eu acordo e pego alguma coisa para ler ou para estudar, é mais fácil, parece que a cabeça está fresca, como diziam os nossos avós, né? A cabeça fica mais fresca pela manhã, porque o sono ele é reparador. E é um dos motivos também que dá um up, dá um ganho na tua energia.
Exatamente. E a falta de sono, ela acaba tirando sua energia de alguma forma. Todo mundo sabe disso, né? Pois é. Já passou. Assim, todo mundo sabe, mas nem todo mundo, porque a bonita aqui, você sabe. Então, eu já fiquei muito tempo da minha vida, tô colhendo os frutos amargos disso. Já fiquei muito tempo da minha vida dormindo o quê? 4, 5 horas por noite. Então, dando aqui meu depoimento, eu não sentia tanto no momento que eu fazia isso, mas hoje eu tô sentindo os efeitos também psicológicos, com certeza, disso. Porque, gente, a gente tem neurônio, ele não aguenta, ele pifa. Se ele não pifa na hora, ele vai pifar em algum momento. Os meus aqui deram uma pifada, mas a gente tá recalculando umas rotas aqui. Mas enfim, durmam. Eu tô aprendendo a dormir agora, depois de rejuvenescente. Pois é. Pois Agora é. aproveita a tua área, vai. Próximo item que ajuda. Alimentação. Cara, alimentação. Deixa você falar, tá? Beleza. Mas eu vou pedir pra você dar um depoimento prático. A alimentação tem o poder de te dar maior energia ou retirar sua energia. E é um dos principais pilares para isso. Então, dentro da alimentação, quando a gente tem uma alimentação que a gente come nos horários adequados, quando a gente tem um nível de carboidrato, que são alimentos que mais dão energia para o corpo, né? Adequado, quando a gente tem vitaminas e minerais por meio das frutas, legumes, verduras, tudo na quantidade adequada, por isso que o nutricionista é importante. Né, Carol? Né, Paola? Oi! Boa noite! Boa noite! Pra Castro também, saudade. Aproveitando então, ó, Gelsimara. Isso. E Paulo também que estão aí com a gente. É o tio Paulo, pai da Paola. Ih, que legal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Isso tudo vai te potencializar. Quando a gente está com a alimentação justinha, a gente tem energia para treinar, a gente tem energia para estudar, para poder participar de tudo. Agora, quando a gente está consumindo muita gordura, proteína em excesso. Muita Paola, oi tia, saudade. Que bom. Legal. Bem-vindos. Então, quando a gente está consumindo muita gordura, muita proteína em excesso, açúcar em excesso, a gente pode ter até um pouquinho de energia na hora, mas depois vai vir um efeito rebote, o ganho de peso. E isso vai reduzir muito sua energia. E impacta em outra coisa também. Se você tem esse tipo de alimentação pesada, principalmente à noite, ou, por exemplo, no meio do trabalho, tem um almoço que é uma refeição mais pesada, aquilo vai impactar na tua energia intelectual para poder produzir depois. E à noite vai impactar no teu sono. Então isso é uma coisa que realmente tem que estar atento, porque um ajuste já ajuda, mas também um detalhe pode atrapalhar. Qual detalhe que te atrapalha? Primeiro, assim, galera aí que gosta da feijoada, segura a onda aí, porque o negócio acaba complicando depois, né? Mas enfim, o que você quer que eu dê de depoimento? Do açúcar. Do açúcar. Não, assim, eu já comentei com a Amanda várias vezes, né? Quando eu consumo uma quantidade de açúcar, e às vezes depende muito do que é, né? E eu fico depois com um efeito rebote bizarro, assim, me dá sono, me dá prostração, me dá cansaço. E às vezes eu pergunto pra ela, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas aí vamos fazendo anamnese, né? Aí eu começo a perguntar, puxar, o que você comeu? Não, assim, aí eu comi só uns 2 bombonzinhos. Teve um dia que ele mandou uma dessa. Eu só comi 3 bombons ontem 2. Eu comprei uma caixa de bombom pra dar pro pessoal no trabalho, aí não resisti, né? Aí peguei uns 2 ou 3 e aí depois deu aquela queda, assim, na minha energia, né? Mas foi assim, comigo acontece muito, então eu já sei disso, eu me policio já, né?
para não exagerar no doce, porque me dá esse efeito rebote mesmo. Até no Heitor. O Heitor, o meu filho, ele gosta muito de doce. Então ele já até viu desenho animado aqui, desses que é de cientista e tal, eles mesmos explicando que quando come doce demais, depois vai vir um cansaço. Então é uma coisa que impacta na energia. Se você vê que depois de comer muito doce, depois de uma festa, a energia baixou muito, e você tiver que produzir, é uma dica modular isso, que às vezes a gente acha que vai aumentar a energia e não aumenta. Então... Ah lá, ó, não era da Cacau Show. Toma logo os porros da Renatinha. Pô, manda aí uma amostra grátis pra eu testar então, ver se tá legal. Ele ficou. Eu dou o feedback. Eu dou o feedback. Adoro. Pode mandar. Então, pra galera que gosta da feijoada com uns bombonzinhos depois, toma cuidado, tá? Porque vai baixar a energia. Bom, próximo item, né? Qual é, Amanda? Fala aí. Ai, peraí, Wallace, eu sou uma mulher quente. Vai. Estou suando. Inclusive já combina com o próximo assunto, que é um dos motivos que dá energia, né? Mas também pode tirar, dependendo do excesso, né? É o sexo equilibrado, né? Então, quer falar? Fala você. Você já falou tão bem aquela hora que a gente estava fazendo. Manda ver. Fazendo? A live. Fazendo o roteiro da live. Daqui a pouco a gente ouve uma gracinha aí nos comentários. Mas fala. Gente, sexo tem poder de renovar a sua energia de uma forma muito elevada, se for feito com uma pessoa que você tem afinidade e tem energia boa para trocar. Isso é sério mesmo. Isso é sério, isso é seríssimo. Porque sexo é a energia mais potente que a gente tem. Isso é estudado também na medicina oriental. É a energia criadora. A gente tem um elemento no Bora Rejuvenescer que é sexualidade, que a gente fala sobre isso, porque é um tabu na longevidade. E a gente já fez 2 lives sobre libido para poder realmente falar sobre essa energia. É uma energia que cria vida. E quando essa energia que cria a vida não está sendo utilizada para a criação da vida, ela está sendo utilizada para criar projetos, por exemplo. Então a gente sempre fala que a gente tem que saber com quem troca essa energia. O sexo, quando ele é feito com uma pessoa que você goste, que você ame, que você tem afinidade, ele tem o poder de te deixar com mais energia, energizado, porque vai haver aquela troca, e mesmo que se durma pouco, muitas vezes no dia seguinte acaba acordando melhor. Agora, o oposto também acontece, né? Fala aí um pouquinho você. Acho que todo mundo tem uma ideia disso que a gente está falando, né? O sexo desequilibrado, o sexo descompromissado, a ideia da gente poder extravasar, né, essa força criativa, na verdade desperdiçar essa força criativa, né, de uma forma que não é tão bacana. Isso é uma coisa que tira muita energia da gente, né? A gente já tem relatos de pessoas e mais pessoas que já passam até por compulsões, né, na área do sexo, e se mostram extremamente sugadas, se mostram extremamente debilitadas nessa área da energia. Então é muito importante, conforme a Amanda falou, a gente buscar sempre o equilíbrio. Exato. Buscar ter um parceiro ou uma parceira que possa ajudar a gente a renovar essa energia e que ela seja feita de uma forma responsável, o uso de uma forma responsável, né? E aqui a gente não está falando de... aqui a gente está dando o nosso depoimento relacionado à energia. A gente não está falando que tem que ser só namorando ou só casando ou antes, não é nada disso. O que a gente fala é, seja criterioso com quem você troca essa energia, que é divina e potente. E é uma energia muito instintiva e animal. Então realmente precisa ter essa consciência, porque parte da sua energia vai ficar com essa pessoa. É isso. E parte da energia dessa pessoa vai ficar com você. Então é esse critério que a gente coloca aqui. É isso. E nesse contraponto pode aumentar ou diminuir. Vai depender desse critério. É isso mesmo. Só fazendo uma pausa. Vocês estão com calor? Quem tiver põe foguinho. Só aqui, ó.
tá moreno, tá suando. Digam aí, tá? Porque a água tava com gelo e já não tem mais nada aqui, já tá quente. Minha água já tá quente. Tá quente. E a gente tá com o ventilador ligado. Pois é, mas a gente aqui é guerreiro, a gente continua, vamos terminar nossa live aqui intactos. Exato. Então vamos lá, o próximo fator que a gente também identificou aqui, que ajuda bastante nessa questão de dar energia, né? É o que a gente chamou de motivação intrínseca, que é aquilo que você mesmo se motiva a querer fazer. Por exemplo, quando a gente senta para poder conversar sobre coisas do Bora de Envelhecer, se deixar, eu e a Amanda, a gente vira a madrugada. E isso é uma coisa que renova a gente. O Fernandinho, sempre. Tinha que ser dele, né? Vocês estão com um brilho. Pois é. E a Amanda trouxe um negócio do William Bonner aqui pra passar na. Eu falei, cara, não. Eu peguei um pó, gente, pra poder passar nele. Cadê que ele deixou? Não deixou, não. Eu falei, então toma papel. Não, prefiro ficar com brilho. Na testa. Mas voltando, olha só. Motivação intrínseca, né? Todo mundo tem alguma coisa que gosta muito de fazer. Aquela coisa que quando você começa a fazer, você perde até a noção das horas, né? E aquilo, por mais que as pessoas digam pra você assim, caramba, vai descansar, vai dormir, vai, sei lá, para um pouco e amanhã você continua, você tem vontade de continuar fazendo. Então, essa motivação intrínseca, ou seja, aquilo que te dá tesão, a gente acabou de falar sobre sexo, né? Mas aquilo que te dá tesão de fazer um projeto, uma atividade, um trabalho, algo que você está tão envolvido que aquilo é legal demais para você, isso ajuda a te dar energia também. Você sente que você fica leve, você quer fazer mais tempo e por vezes a gente também percebe que quando você parece que está sem energia e você começa a fazer aquilo que você gosta, parece que o teu ganho de energia volta. Né? A gente muitas vezes fala assim, caramba, eu tô cansado, cheguei do trabalho e tal, mas vou pegar aqui um negócio para fazer do Bora de Envelhecer. Caramba, parece que a energia volta. Porque a gente tem isso. As coisas que dão motivação, as coisas que geram interesse na gente, elas geram energia na gente. Muitas vezes, né, os próprios atletas, eles quando chegam num estado, né, de fadiga já dentro do esporte, já estão ali já quase que liquidados, aí sopra aquela faíscazinha para ele conseguir ganhar ou fazer algo mais, e dentro daquilo que é a área de talento dele, que ele gosta, que ele faz bem, parece que a energia volta, sabe? Quantos e quantos campeonatos que a gente já não assistiu, né, de equipes que parece que estão já prestes a perder, daqui a pouco voltam com aquela energia. Então, quando a gente faz algo que dá motivação intrínseca na gente, que tem um motivo, que dá uma motivação extra, né, a energia volta, né? E o contrário também, né? Assim, a gente estava conversando que infelizmente o que a gente vê na maioria das pessoas é que há trabalha-se para pagar boletos, vamos falar aqui no crime. Trabalha-se para poder ter a grana para gerar o prazer de alguma forma. Mas a maioria das pessoas não gostam do seu trabalho, não amam o seu trabalho, é o lugar que passa a maior parte do tempo. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente trazer para a consciência, porque se isso é uma realidade para a maioria das pessoas, o que a gente precisa pensar? A gente precisa aprender como manter essa energia alta, tanto para trabalhar quanto para poder aproveitar o fruto que o trabalho deu. E trazer para a consciência também se é aquilo que se quer já, que se aquilo está te drenando mais energia do que trazendo, pelo menos tem que ficar no 0 a 0. Então o trabalho ele pode te trazer uma motivação intrínseca, mas ele também pode drenar se você estiver numa situação que você não está satisfeito. Pode. Há sempre tempo de mudar, tá? Exatamente. Gente? Não fica engessado não, tá? Quando você não tiver legal, faz um planejamento, olha para aquilo que você gosta, vai investindo aos pouquinhos, vai aumentando a quantidade de tempo que você fica dentro da tua área de talento, daquilo que você gosta. E quem sabe um dia surge uma oportunidade para você pular para o outro lado e ser mais feliz. Sempre atento, tá? Não fica engessado não. O outro item
Cara, aqui ó, tá dando pra gente perceber, né, que tira a energia literalmente a temperatura do ambiente. Nossa, hoje não tem como falar de outra coisa, né? A gente tá vendo aí o calor excessivo. Inclusive a gente colocou uns stories, a Amanda colocou uns stories e um monte de gente se sentindo frangaçado, né? Nossa, eu marquei no frangaçado, total. Porque assim, o frango já morreu, já assou. Ai, eu fico lerda, mas tá demais. É uma codorna, né? Porque eu sou pequenininha. E dá pra perceber, né? A gente tem a homeostase, que é a troca de calor com o ambiente que acontece, né? E a gente fica muitas vezes realmente se sentindo bem fadigado ou se sentindo mais molenga, que é o meu caso, né? Fico mais mole, com vontade de fazer poucas coisas. Porque a gente quer fazer o quê? Economizar energia, né? O corpo traz essa ideia pra gente, né? Vamos economizar porque tá muito quente. Gente, o Wallace, ele errou o caminho pra poder encontrar comigo hoje, pra gente poder resolver o lance da live. Eu tava com fome também, né? Ele tava com fome, com calor, chegou emplastado de suor, coitado. Aí a gente começou a falar, a temperatura do ambiente, ela interfere. E ela pode interferir positivamente também. Porque quando a gente tem um ambiente adequado de temperatura, a nossa produtividade aumenta. Essa regulagem com o corpo, quando a gente entra num lugar que não está nem frio demais, porque o frio excessivo também altera a nossa produtividade e energia. Tanto dá mais preguiça se a gente se aquece mais, quanto tira a nossa concentração se a gente não se aquece adequadamente. Total. Então esses dois extremos, eles são bem, bem ruins. Isso. Mas a gente está no forno. Próximo item, né, que a gente identificou aqui, que é mais um fator que colabora também com o ganho e com a perda de energia, é o peso corporal. Por quê? Porque o peso, quando ele está em excesso, o corpo ele acaba demandando mais de energia mesmo para poder manter ele ativo. E muitas vezes, quando há um excesso de peso, há um estado inflamatório no corpo. Isso demanda ainda mais energia para produzir calor e a gente fazer nossas atividades mesmo. Então a gente se sente mais pesado. E quando a gente está abaixo do peso, o nosso metabolismo costuma ficar mais lento. Então isso também reduz nossa concentração e energia. Esses dois extremos, eles vão influenciar. Agora, quando a gente está no peso adequado e está fazendo atividade física, a gente fica potência pura. A gente tem vontade de fazer mais atividade. A gente tem vontade de... a gente fica mais disposto. Eu acho que essa parte a gente se sente com mais vitalidade, mais disposição. Então a gente vai trabalhando em cima disso. Por isso que consultem um nutricionista para ter o peso adequado. É isso. E a gente tem que tomar cuidado para não cair naquele ciclo vicioso, né? Que a gente começa a ter um comportamento sedentário. Não, tá certinho. Ah, tá. A gente entra num comportamento sedentário, aí o que acontece? A gente vai ficando mais pesado, a gente vai ficando mais lento. E com isso a gente vai fazendo menos atividade, com isso a gente vai comendo mais coisas calóricas, vai engordando mais e a gente vai ficando sempre com o nosso gasto de energia, muitas vezes para fazer as coisas mais básicas, você vai ficando mais lento. Então é importante cuidar do peso, é importante cuidar da sua alimentação, é importante cuidar de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. O próximo item é hidratação, né? Aqui, ó. Nesse calor, e inclusive a Amanda fez um stories hoje de manhã muito importante também, tá? Não só para as pessoas mais idosas, mas também para a gente. Muito cuidado com a hidratação, a importância dela, principalmente nesses momentos de muito calor. Por quê? A desidratação, ela altera o nosso balanço, que a gente chama de hidroeletrolítico, né? Que é dessa parte... dos eletrólitos do sangue, e isso tudo altera como o corpo faz o gasto de energia. Um dos sintomas da desidratação é a queda de pressão e a queda de energia. E por que a gente acabou colocando sobre isso hoje nos stories, né? O idoso, por exemplo, ele
tem uma menor percepção sobre o estado de desidratação e ele tem a pele mais fina. Então, até o suor dele não é da mesma forma que o nosso. Uma maneira do corpo regular quando está quente é suando. Só que, ultimamente, nem o suor está dando conta, que ele está suando demais. O idoso, ele sua menos, ele tem menos sede. Então, ele acaba desidratando. A desidratação, ela faz assim com a nossa energia. Então, por isso que precisa realmente ter uma hidratação com uma alimentação adequada, por causa dos minerais, para manter a pressão corporal, reduzir o inchaço. Quando a gente não está bem hidratado, a gente fica inchado também. Isso tudo deixa a gente mais lerdo, mais lento. Então a gente precisa administrar isso. Vocês estão bebendo água direitinho? Com esse calor que tá aí? Putz, gente, é importante demais. Eu já acabei com a minha. Eu vou ter que pegar uma garrafa já. Agora tem 2 itens que já vai juntar eles aqui, né? Que são importantes a gente falar já de um e o contraponto dele, né? Coisas que dão energia e tiram energia. Primeiro, qualidade de vida. Aí eu queria puxar o assunto para os 8 elementos do Bora Rejuvenescer. Como aqui no Bora Rejuvenescer a gente fala sobre 8 elementos que ajudam a gente a ter uma qualidade de vida, buscando a longevidade saudável. Não é a longevidade forçada, não é a longevidade simplesmente pensando em parecer mais jovem, é a longevidade saudável. A qualidade de vida é lógico que aumenta a nossa energia. Quando você está bem disposto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você está se sentindo bem com as pessoas ao teu redor, com aquilo que você está vivendo, né, na tua própria vida. Está bem na parte financeira, está bem na parte de relacionamentos, está bem no seu trabalho. Enfim, toda a qualidade de vida que você mesmo coloca para você e que seria uma vida bacana, você sabe que isso aumenta a tua energia. Você está feliz, você se sente bem. Por outro lado, a gente tem um fator que cada vez mais ele é crônico na vida das pessoas, que é o estresse. E o estresse ele tira muito a nossa energia. Você pode acordar com bastante energia durante o teu dia, passando um dia estressante. Mesmo que você fique sentadinho na sua mesa, com a temperatura ideal, se hidratando, com uma boa alimentação, o estresse elimina a tua energia. Então é importante que a gente consiga identificar as coisas que vão elevando o nosso nível de estresse para tentar fazer os ajustes que são necessários. E muitas vezes alguns ajustes a gente não vai conseguir fazer, tá? Que a gente sabe que é natural, é da vida, coisas vão acontecer, e a sabedoria da vida é essa, né? A gente se preocupar com aquilo que a gente pode controlar, né? Muitas vezes tem coisa que a gente não vai conseguir controlar, mas é importante ter a famosa gestão das emoções e saber lidar com isso da melhor forma. Então, qualidade de vida, a gente sabe, aumenta a nossa energia. E o estresse, principalmente quando ele é crônico, ele acaba tirando muito da nossa energia, né? Exatamente. E é o que a gente sempre fala. Um dos elementos mais importantes aqui que a gente coloca é emoções e autoconhecimento. Porque ele é a base para a gente entender como a gente funciona. O que me afeta não é a mesma coisa que afeta você. O que afeta o Wallace não é a mesma coisa que me afeta. Então, esse manejo do estresse e das emoções, ele é muito individual. Claro que tem coisas que a gente já sabe que o excesso vai levar a um dano na saúde. Mas tem coisas que realmente são muito individuais. Então é se retirar daquela situação ou aprender a lidar de uma outra forma com aquela situação que está sendo a fonte do estresse. Agora vamos falar de alguns fatores, principalmente que tiram a energia, né? A gente vai falar aqui sobre medicação, sobre doenças, e já vou... Não vou juntar não, vamos falar sobre esses dois, né? Medicações e doenças. Tem medicações, tem doenças, vamos falar das doenças que aí entra as medicações também. Tem doenças que levam a esse estado de fadiga. Uma delas é a depressão, que a gente tem falado muito sobre isso aqui. A ansiedade crônica também, ela pode levar a um estado de fadiga, principalmente porque afeta muito a respiração. Muitas doenças da terceira idade e alguns cânceres também podem levar a isso. Fibromialgia, que é aquela doença que a pessoa sente muita dor. Então tudo isso vai afetar seu estado energético, porque vai gerar os sintomas da fadiga crônica.
E dentro dessa fadiga crônica, a gente tem algumas medicações também que podem deixar a gente mais sonolento e mais cansado, para poder também metabolizar aquele remédio, né? Acabar trabalhando a absorção daquele remédio. Então, quando ele cai na corrente sanguínea, ele pode trazer alguns efeitos colaterais. E isso acontece muito com os quimioterápicos do câncer também, que a pessoa fica ainda mais fadigada durante o tratamento. Então, é uma coisa, quando a gente fala aqui da energia, a gente quis trazer todos esses pontos, porque às vezes você está com uma queda de energia que está afetando seu trabalho, está afetando sua libido, está afetando a sua motivação, e precisa entender qual é a fonte. E no detalhe, porque às vezes no geral a gente está bem, mas tem algum ponto que não está legal. E aquilo está afetando alguma espécie de cansaço, que pode ser até sua energia emocional. Pode estar se alimentando mal, pode estar dormindo mal. E ter energia é bom demais, gente. Todo mundo sabe, né? Exatamente. Muito legal. Um outro fator também que influencia no ganho ou na quantidade de energia, né, e na diminuição dela é a idade. E aqui, como a gente fala sobre um canal de longevidade, né, a gente toca sempre nesse ponto, né, em relação à idade. Só que algumas coisas têm sido desmistificadas também, né? A gente tem visto muita coisa interessante sobre esse assunto. E é lógico que com a idade, com o tempo, a gente vai perdendo um pouquinho de energia em algumas áreas, isso é natural. Por exemplo, a própria produção de melatonina ela vai diminuindo com o tempo. E às vezes a gente fica com mais dificuldade de poder dormir. Então, assim, existem... Os hormônios femininos, menopausa. Enfim, tem a idade, a gente sabe que influencia. Só que hoje em dia a gente tem tido cada vez mais pesquisas, a gente tem tido cada vez mais tratamentos, a gente tem tido cada vez mais terapias importantes que ajudam a gente, além de ter longevidade, poder, de acordo com a idade, também ganhar mais energia. Então, eu pelo menos conheço, né, algumas pessoas idosas, assim, mais velhinhas, muito animadas. A gente sabe disso, né? Tem uma galera que... Nossa, mãe do céu. Pois é, tua avó. Nossa mãe, cara. Acho que se juntar 3, 4, não dá a energia dela. Então, para algumas pessoas, a idade influencia. Mas para outras pessoas, elas conseguem de alguma forma reverter isso. Aí tem diversos aspectos, né, que a gente vai considerar. Tudo isso que a gente está falando aqui, como doenças, como alimentação, como noites de sono, tudo isso influencia na energia para o mais novo e para o mais velho também, né? Mas tem uma coisa interessante que está na publicação do relatório de Harvard, né, que a gente viu, que o autor fala lá, que são as pessoas extrovertidas. Elas costumam ter mais energia. E mesmo a pessoa introvertida, quando ela consegue ter comportamento, se ela consegue se soltar um pouco mais, ela ganha energia também. Então, se você é mais quietinho aí, guardadinho na sua, vai tentando socializar mais, isso é importante também, né? Com a idade a gente acaba sendo muito mais seletivo em relação às pessoas, vai se isolando. E apesar da idade ser um fator que colabora para a gente poder ter uma diminuição da energia, a gente pode procurar outros meios de renovar ela também, né? Exato. E essa questão, por que está se desmistificando? Nós, como canal de longevidade, e canal de longevidade para pessoas que ainda estão envelhecendo, né? Estão aqui rejuvenescendo juntos, a gente coloca isso porque a diminuição fisiológica desses hormônios não são o único fator. A gente está aqui para trazer outros fatores também dentro disso. Então, por isso que ele te traz esse tipo de conhecimento cada vez mais mastigado para isso também. E dá uma boa noite aí para a Aline e para a Jaciele. Saudade, Jaciele, de você aqui com a gente também. Tava sumida. Espero que você volte aí a ficar mais vezes com a gente. Acho que a gente pode falar desses dois aqui, esse daqui aqui. Tá bom. Então, olha só, outros fatores que a gente pode até juntar, né? Fatores que a gente pode juntar aqui que tiram a nossa energia principalmente. O álcool, o fumo e as drogas, né? E dentro do álcool é o álcool em excesso. Existem pesquisas que colocam que o álcool em uma certa dosagem pode
trazer mais vitalidade, e a gente sabe que o álcool tem um componente social também, que quando tomado na quantidade assim tranquila, você acaba socializando, se soltando e se sentindo mais renovado. Mas existe uma quantidade que vai te deixar mais derrubado. A ressaca para quem tem mais de 40 é pior do que quem tem 20. E fumo e drogas, realmente a gente já sabe, já tem pesquisas sedimentadas que retiram a nossa energia. Eu pensei em você aí, mulher, lembrei dos churras. Então, é tudo o equilíbrio. Trazendo equilíbrio. A gente viu o documentário de Zonas Azuis, a mulher falando que ela chegou aos 100 anos porque ela toma vinho. Então a gente sabe que tem um equilíbrio. Na minha pesquisa mesmo de doutorado foi colocado que idosos menos frágeis têm um consumo social de álcool. Então realmente há um componente que está sendo estudado se é protetor ou não. Mas não pode ter o excesso, que a gente sabe que também leva à oxidação, aí a energia óbvia. Excesso em qualquer área vai sempre ser prejudicial, né? O que mais? Faltou alguma coisa ou vamos entrar nas dicas? Agora a gente vai entrar nas dicas, né? Pra fechar aqui o que a gente tá colocando. Tem que ter o prático aqui, senão a gente fala o que faz bem, o que faz mal, mas tá, e aí? Faz como? Beleza, entendi. Pois é. Então, primeiro item, primeira coisa, estabelecer uma rotina regular de exercício e cumprir, por favor, né? Não adianta só botar no papel, comprar roupa nova, tênis novo e deixar ele no cantinho ali, né? É importante que a gente entenda o porquê a gente está fazendo as coisas. Muita gente às vezes não se motiva para continuar fazendo as coisas e fala assim, eu queria ter disciplina. Para ter disciplina você precisa ter um motivo forte. É essencial. Se você quer ser disciplinado em alguma coisa, você precisa ter um motivo forte, que toda vez que você pensar assim, eu tô cansado, eu não quero ir, ou eu tô fraco, ou eu não tô com vontade, você lembrar do motivo forte que vai fazer você levantar e falar assim, não, eu vou porque eu sei que eu preciso fazer. Então, pro exercício físico e para qualquer outro tipo de rotina que você sabe que é benéfico para você, é importante que você tenha disciplina. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira dica, né, que a gente daria é estabelecer uma rotina de exercício para você e cumprir. Colocar na tua cabecinha o quanto que isso é importante para a tua longevidade. Afinal de contas, a gente sempre fala aqui no Bora Rejuvenescer que músculo é ouro, gente. Então, assim, isso vai prevenir uma série de coisas para você, isso vai te ajudar a proteger toda a tua parte óssea, além de esteticamente você também se sentir mais bonito, mais bonita, né? E isso influencia, esse sentimento, né? Influencia, a autoestima elevada, claro. Influencia. Claro. E o aumento da massa muscular, ele vai aumentar também as suas reservas de energia. Claro. Benéfica. Qual a outra dica aí? Sono. Aqui a gente vai falar sobre o sono, de que ir para a cama, ter uma higiene, uma rotina do sono que seja benéfica. A gente fala do 3-2-1, né? Se possível, jantar 3 horas antes de dormir. 2 horas antes não trabalhar. Não trabalhar coisa, e 1 hora né? antes. Evitar eletrônicos para poder a gente ir baixando essa energia muito ativa e acabar entrando no flow para dormir. E dormir no mesmo horário, se possível, para o teu corpo se habituar e você não ficar rolando na cama. Então, dentro dessa rotina, acaba tendo também a questão de cochilando durante o dia, ser um cochilo de até meia hora, evitando cochilos muito grandes. Né? Outro ponto também, fazer refeições de uma forma regular e principalmente evitar algumas coisas que você sabe que não vão bater bem. Hoje é sexta-feira, mas com esse calor, comer feijoada não vai bater bem. E você sabe disso. Então é fazer refeições de uma forma regular, até para poder fazer o teu metabolismo, né, ficar bem ajustadinho, né? E tentar se alimentar bem. Porque tem muita coisa, principalmente frituras, quando a gente come, as gorduras insaturadas, elas viram uma geleiazinha que vai ficar grudada dentro das nossas artérias. Então, gente, a gente quer viver bastante tempo e viver bem. Então é importante comer bem também. Aquilo que a gente coloca para dentro
né, quando a gente está comendo, faz muita diferença na energia que a gente ganha e também na saúde que a gente vai ter. Então, Exato. toma cuidado com isso, que é muito importante mesmo, né? A gente tem conteúdo sobre alimentação, tem também no YouTube, então ali tem um resumo do que é bom. É. E nessa esteira, né, de alimentação regular, é sempre importante, além de você se alimentar bem, você evitar alimentos ultraprocessados, né? Então, sempre preste atenção naquilo que você consegue descascar. Dá preferência para ele ao invés daquilo que você vai abrir para consumir, né? É sempre importante isso também. Alimentos muito açucarados, já dei meu depoimento aqui, dá um efeito rebote horrível depois, de sonolência, quando você come muito doce. E alimentos gordurosos, pelo motivo que eu já falei aqui, né? A gordura insaturada, ela é terrível mesmo para o corpo da gente. Então é importante se alimentar bem, sim. E dentro dessa esteira de alimentação, a manutenção da hidratação com pelo menos 2 litros de água por dia. E, assim, para amantes de cafeínas como somos, né? Até no calor. Consumir a cafeína com equilíbrio, porque o excesso também dá esse efeito rebote e a gente acaba tendo um prejuízo do sono, que impacta na nossa energia também. Mas tem 2 alternativas para isso. Café sem cafeína. Descafeinado. Né? E café gelado. Porque nesse calor, já provaram café gelado? Nossa. Gente, ele faz um maravilhoso. Maravilhoso. Nossa Nem Senhora. o George Clooney sabe, tá? Então vamos lá. Próxima dica. Gente, para ter muita energia, a gente precisa do descanso, né? Falamos do sono, mas a gente precisa também reduzir os níveis de ansiedade. Como? Com técnica de relaxamento, meditação, yoga, massagem. A gente sempre fala da massagem aqui também, já colocamos alguns stories e tal. É fundamental, porque a gente só vai ter uma rotina de sono adequada também se a gente tiver a mente tranquila. Uma grande dificuldade é dormir adequadamente. Às vezes se demora muito a dormir ou ficar num estado menos ansioso durante o dia. Então, técnica de relaxamento e meditação vão ajudar nisso. Exatamente. Um outro ponto que a gente falou bem no iniciozinho, né? Questão de ambientes e pessoas. Então, para ter mais energia, qual é a dica? Selecione melhor suas companhias, busque melhores ambientes. Você tem certeza que você já passou pela tua experiência de vida em lugares onde você viu que é bacana de estar e lugares onde não são tão bacanas assim, que você fica sem energia. A gente, por exemplo, gosta muito de estar em cafeteria. Fica a dica aí para quem quiser estar sempre num ambiente bacana, porque cafeteria é convidativo para você poder conversar, tomar um bom café, sempre molha o paladar para você conseguir falar melhor. Então, assim, tem ambientes que favorecem até a mesma parte da sociabilidade e relacionamentos, né? Então, quando for convidar um amigo, uma amiga para bater um papo, uma cafeteria é um bom ambiente. E dentro a Laja Sério gosta de café igual a gente. Eu gosto. Dentro dessa questão de relacionamento, se você tem um parceiro, uma parceira que você confie, que você se relaciona bem, faça sexo com regularidade, que isso também vai te ajudar na questão da energia. Realmente é um potencializador disso. Então, olhe seus relacionamentos com cuidado aí. Com certeza. E para fechar, se você for ficar em lugares muito pesados, você sente que a vibração não está legal, qual é a solução? A solução é recolha-se de tempos em tempos. Às vezes a gente trabalha num ambiente que é muito pesado, ou a gente vai para uma festa que está pesando o clima, ou a gente vai passar uns dias em algum lugar que a gente nem gostaria tanto. Então, de tempos em tempos, vá para um cantinho. A gente já foi até para banheiro do trabalho, eu já me recolhi no meu trabalho também. E faz uma meditação, uma oração. A espiritualidade é um dos pontos aqui do Bora, então a gente sempre fala da potência da oração também. E ore, medite. Se você não tem o hábito da oração, faz aquela meditação pedindo para acalmar, regulando a respiração,
para poder aguentar até o final do dia, porque senão às vezes vai chegar no final do dia, aí ao invés de chegar com energia em casa, chega mais prostrado, e muitas vezes o marido ou a esposa não vai entender aquilo e nem a gente entende porque que ele está daquela forma. E muitas vezes é o ambiente que você tá no trabalho ou que você está convivendo. Fique atento às suas relações e ao que você faz. Isso. É isso, O né? sábio da antiguidade já disse: orai e vigiai. Exato. Gente, é isso. Chegamos ao final da nossa live. Hoje foi sobre energia. Apesar de todo o calor, vocês perceberam que nós estamos brilhantes e com bastante energia, porque a gente tenta ao máximo seguir esse roteirinho aqui, né? De estar sempre podendo se cuidar da melhor forma possível, e a gente convida você também a estar sempre buscando isso para a tua vida, tá? E se você não souber como fazer, a gente está sempre aqui toda semana conversando sobre algum item interessante que fala sobre longevidade, fala sobre saúde, fala sobre como ter um mindset ou uma mentalidade bacana para você usar no teu dia a dia. Então, muito obrigado pelo teu tempo, por ter ficado aqui com a gente, apesar do calor que eu sei que você também está sentindo aí do outro lado. Agora a gente vai encher aqui, ó, nosso potinho de água, gelo, por favor, e terminar a nossa noite descansando também bastante, para poder ter um dia com bastante energia amanhã, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial para quem também tá aqui a primeira vez, né? A Renatinha tá aí a primeira vez com a gente. É verdade. Os pais da Paola. E para quem tá sempre junto com a gente, eu quero agradecer as mensagens de carinho de vocês essa semana. É muito especial pra mim. Não vou falar mais tempo, porque senão eu vou ficar com vontade de chorar. Mas muito obrigada, tá? Valeu, gente. Obrigado. Só o último aviso. A gente coloca essa live disponível amanhã como reprise no YouTube a partir de 12h e em breve aqui no feed do nosso Instagram. Exato. Valeu? Um beijo pra todos. Valeu, Beijo. gente. Bom final de noite. Tchau, tchau.